Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você, claro, não aposta sem antes ouvir o Lotecando todas as quintas-feiras, hoje excepcionalmente em horário alternativo, porque daqui a pouquinho você vai curtir as emoções da Superliga de Vôlei Feminino aqui no som da Antena Esportiva. Mas antes eu quero convidar você a continuar conosco, a acompanhar o nosso programa e a interagir através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. youtube.com/Antena Esportiva, Facebook Rádio AE, nosso aplicativo também está disponível para você baixar na Google Play e você também pode nos seguir nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Vamos falar agora de uma dica importante antes da gente falar, analisar os jogos do concurso 1034 da Loteca neste final de semana. Vamos falar da Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece para você toda semana aqui no Lotecando, para você fazer a sua fezinha lá também. Para apostar na Bet Nacional é muito simples, é só você escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela e na hora de fazer o cadastro é só você digitar BE Antena para você se cadastrar sendo nosso afiliado, sendo nosso indicado, tá certo? Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Gostou da dica? Então vamos ao que interessa, que é o concurso 1034 da Loteca, com o prêmio estimado em R$300 mil, ou seja, o patamar inicial, o patamar mínimo de premiação, porque na semana passada 4 apostas levaram um prêmio de R$1.800.000. Neste final de semana tem vários jogos pelos campeonatos estaduais país afora, além de partidas válidas pelas ligas europeias. Jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama. Jogo 2, Náutico e Sport Recife. Jogo 3, Lazio e Atalanta. Jogo 4, Botafogo e Bangu. Jogo 5, Atlético e Operário Ferroviário. Jogo 6, São Bento e Guarani. Jogo 7, Avaí e Brusque. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Mirassol. Jogo 9, Brasil de Pelotas e Internacional. Jogo 10, Juventus e Fiorentina. Jogo 11, Lyon e Lens. Jogo 12, Villarreal e Barcelona. Jogo 13, São Paulo e Santos. E jogo 14, Inter de Limeira e Santo André. Então, sem perder tempo, vamos analisar todos esses 14 jogos.
aqui no som da Antena Esportiva, começando pelo jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama. Domingo, 6 da tarde no Maracanã, pela rodada 8 do Campeonato Carioca. E você vai acompanhar esse jogo aqui no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo e também pelo Facebook Rádio AE. O Fluminense é o terceiro colocado com 13 pontos. O Vasco é o sexto com 11 pontos. Ou seja, o Fluminense está dentro da zona de classificação para as semifinais gerais do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama está dentro da zona de classificação para as semifinais da Taça Rio, que é o torneio de consolação. Na rodada passada, o Fluminense venceu o Angra Aldax no Maracanã por 3-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. E o Vasco da Gama venceu o Nova Iguaçu lá no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Vasco conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Fluminense tem 58% de aproveitamento. E o Vasco, como visitante na temporada, tem 77% de aproveitamento, ainda não perdeu. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Fluminense, 33% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Apesar das porcentagens darem favoritismo ao Vasco da Gama, que está na coluna 2, o retrospecto é favorável ao Fluminense, como vamos mostrar no outro slide. O Fluminense sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas válidas pelo Campeonato Carioca. Além disso, o tricolor das Laranjeiras defende uma invencibilidade de 6 clássicos contra o Vasco da Gama por todas as competições. Isso desde 2019. Já o Vasco da Gama amarga um jejum de 6 partidas sem vitória contra os outros chamados grandes do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, jejum que vem desde 2021. Além disso, o Cruz Maltino sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 12 clássicos como visitante contra o Fluminense, válidos apenas pelo Campeonato Carioca. Jogo 2, mais um clássico estadual, Náutico e Sport Recife. Sábado, 4h30 da tarde, nos aflitos, pela rodada 8 do Campeonato Pernambucano. O Timbu é o terceiro com 12 pontos, enquanto o Leão é o líder com 17 pontos ganhos. Na rodada passada, disputada neste último meio de semana, o Náutico derrotou o Afogados da Engazeira fora de casa por 1-0 e o Sport Recife empatou com o Porto de Caruaru em 0-0 lá no interior de Pernambuco. Nos últimos 5 jogos, o Náutico conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Sport Recife vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada e como visitante em 2023, Náutico e Sport têm o mesmo retrospecto, tem o mesmo aproveitamento, 66%. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Náutico, 33% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Sport Recife. Vamos ao próximo slide saber por que o Sport tem um leve favoritismo. O Náutico sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Pernambucano. Apesar disso, amarga um jejum de 7 clássicos, sem vitória contra o Sport Recife. Desde 2019 tem esse jejum o Náutico. Já o Sport Recife defende uma invencibilidade de 15 partidas válidas pelo Campeonato Pernambucano, ou seja, desde a temporada passada. E o Leão venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos como visitante contra o Náutico. Jogo 3, Lazio e Atalanta. Sábado, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 22 da Série A Team, o campeonato italiano. A Lazio é a 4ª colocada com 39 pontos, a Atalanta está logo atrás na 5ª posição com 38 pontos. Na rodada passada, a equipe romana empatou fora de casa com o Verona em 1-1
enquanto a equipe de Bérgamo perdeu fora de casa para o Sassuolo por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Lazio conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto a Atalanta vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Atalanta vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante na temporada, a Lazio tem 69% de aproveitamento e a Atalanta, como visitante, tem 58% de aproveitamento. As probabilidades indicam uma partida bem equilibrada, hein? 30% de chances de vitória para a Lazio, 37% de chances da partida terminar empatada e 33% de chances de vitória para a Atalanta. Avançando o slide, vamos saber o porquê deste equilíbrio. A Lazio sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 30 partidas como mandante pela Série A Team. Apesar disso, a Lazio amarga um jejum de 5 duelos, sem vitória como mandante contra a Atalanta, jejum que vem desde 2018. Por outro lado, a Atalanta amarga um jejum de 3 partidas sem vitória fora de casa, aí por todas as competições, e a Atalanta sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 duelos contra a Lazio, válidos apenas pela Série A Team. Jogo 4, Botafogo e Bangu, sábado 6 da tarde no Luso Brasileiro, pela rodada 8 do Campeonato Carioca. O Fogão é o vice-líder com 13 pontos e o Banguzão é o quinto com 12. Ou seja, o Botafogo está dentro da zona de classificação para as semifinais gerais. O Bangu é o primeiro colocado dentro da zona de classificação para as semifinais da Taça Rio. Na rodada passada, o Botafogo goleou o Boa Vista fora de casa por 4-0 e o Bangu bateu o Madureira no clássico suburbano 1-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Luiz Castro conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Bangu do técnico Felipe Maestro vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 44% de aproveitamento e o Bangu, como visitante, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Botafogo, 48% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Bangu. Apesar destas probabilidades apresentadas com maior chance de empate, eu indicaria a aposta no Botafogo. Tá com o time principal e por conta do que vou mostrar no próximo slide. O Botafogo sofreu 3 derrotas apenas nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Carioca. E o Botafogo defende uma invencibilidade de 17 partidas contra o Bangu. É uma invencibilidade que vem desde 2003, ou seja, neste ano completa 20 anos. Já o Bangu venceu apenas uma das últimas 9 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Carioca. E olha só, desde 1980, o Bangu venceu apenas 3 duelos como visitante contra o Botafogo. Jogo 5, Atlético e Operário Ferroviário, sábado 6h30 da tarde na Arena da Baixada, pela rodada 9 do Campeonato Paranaense. O Atlético é o líder com 22 pontos e o Operário é o vice-líder com 19. Na rodada deste meio de semana, o Furacão venceu o Cianorte fora de casa por 1-0 e o Fantasma venceu o Rio Branco de Paranaguá em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 4 vitórias e 1 empate, vem de uma sequência longa de invencibilidade. E o Operário Ferroviário nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As 3 vitórias foram nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Atlético ainda não perdeu e tem um alto aproveitamento de 83%, enquanto o Operário Ferroviário, atuando fora de casa, tem 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Atlético, 16% de chances de empate
e 29% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. O Atlético defende uma invencibilidade de 9 partidas válidas pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Furacão venceu apenas 4 dos 10 duelos como mandante contra o Operário Ferroviário em toda a história. Por outro lado, o time de Ponta Grossa sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas válidas pelo Campeonato Paranaense e venceu os últimos 2 duelos como visitante contra o Atlético. Jogo 6, São Bento e Guarani. Sábado, 7 da noite, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. São Bento é o vice-líder do Grupo C com 9 pontos. Estaria classificado para a semifinal, caso a primeira fase terminasse hoje. O Guarani é o lanterna do Grupo B com 7 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O São Bento visitou o Santos e perdeu por 1-0. O Guarani recebeu a Portuguesa de Desportos e venceu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o São Bento conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Bugre vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Guarani, que tinha uma sequência negativa, sem vencer até derrotar a Portuguesa de Desportos no meio de semana. Como mandante na temporada, o São Bento tem 77% de aproveitamento e o Guarani, como visitante, jogou 3 vezes em 2023 e perdeu todas. De acordo com as probabilidades, 55% de chances de vitória para o São Bento, 27% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Guarani. O São Bento sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o time de Sorocaba defende uma invencibilidade de 10 duelos como mandante contra o Guarani por todas as competições. Isso vem desde 1985. Já o Guarani amarga um jejum de 7 partidas, sem vitória como visitante pelo Campeonato Paulista, e o Bugre venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o São Bento, válidos pelo Campeonato Paulista. Jogo 7, Avaí e Brusque. Sábado, 8 da noite, na ressacada, pela rodada 7 do Campeonato Catarinense. O Avaí é o terceiro colocado com 9 pontos e o Brusque é o vice-líder com 12 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, o Avaí perdeu fora de casa para o Barra por 4-3 e o Brusque recebeu o Concórdia e ficou no empate em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Leão da Ilha conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Quadricolor vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Avaí tem 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, enquanto o Brusque, como visitante, tem 66% de aproveitamento, sendo que está invicto, longe de seus domínios. As probabilidades indicam uma dor de cabeça para os lotequeiros. 33% de chances de vitória para o Avaí, 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Brusque. Isso porque o Avaí defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pelo Campeonato Catarinense. Apesar disso, o Avaí amarga um jejum de 5 duelos, sem vitória contra o Brusque por todas as competições. Já o Brusque defende uma invencibilidade de 20 partidas válidas pelo Campeonato Catarinense e o Bruscão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos como visitante contra o Avaí, válidos pelo Campeonato Catarinense. Por isso, a aposta recomendada é duplo ou triplo. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Mirassol. Sábado, 8h30 da noite, no Nabi Abichedi, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. O Toro Louco é o líder do Grupo A com 13 pontos ganhos.
enquanto o Mirassol é o vice-líder do Grupo B com 8 pontos ganhos. Na rodada do meio de semana, o Red Bull Bragantino venceu o São Paulo em casa por 2-1 e o Mirassol, também jogando em casa, venceu a Ferroviária por 4-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Pedro Caixinha conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Mirassol vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino tem 75% de aproveitamento e o Mirassol, como visitante, ainda não venceu e tem apenas 22% de aproveitamento em 3 jogos. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 27% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Mirassol. O Red Bull Bragantino sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas como mandante pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Red Bull Bragantino venceu o único duelo como mandante contra o Mirassol em toda a história. Lembrando, isso contando apenas após a compra do Bragantino pela Red Bull. Já o Mirassol venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista e o Mirassol venceu 2 dos 3 duelos contra o Red Bull Bragantino válidos pelo Campeonato Paulista em toda a história. Jogo 9, Brasil de Pelotas e Internacional. Sábado, 8h30 da noite, no Bento Freitas, pela rodada 7 do Campeonato Gaúcho. O Chavante é o 6º colocado com 8 pontos ganhos e o Colorado é o vice-líder com 10 pontos. Na rodada do meio de semana, o Brasil de Pelotas visitou Novo Hamburgo e se deu mal, perdeu por 2-0, e o Internacional recebeu o Caxias do Sul no Beira-Rio e empatou em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Inter do técnico Mano Menezes vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Brasil de Pelotas tem 66% de aproveitamento, ainda não perdeu, e o Internacional como visitante também está invicto, 2 jogos, 2 empates e 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, 33% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Internacional. O slide indica que o Brasil de Pelotas sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 15 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho. Apesar disso, o Chavante amarga um jejum de 4 duelos sem vitória contra o Internacional. Por outro lado, o Inter sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho e sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos como visitante contra o Brasil de Pelotas por todas as competições. Jogo 10, Juventus e Fiorentina. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, na Juventus Arena, pela rodada 22 da Série A Team. A Juventus é a 10ª colocada com 26 pontos e a Fiorentina é a 12ª com 24 pontos. Aí você, ouvinte, vai me perguntar, Maicon Santos, a Juventus não estava muito lá na frente, mas é porque o time de Turim perdeu pontos por conta de fraude em contratação de jogadores. Então, a Justiça Desportiva Italiana resolveu punir a velha senhora com perda de pontos, por isso a Juventus vai ter que remar para voltar ao patamar de cima da tabela. Na rodada passada, a Juventus venceu a Salernitana por 3-0 como visitante e a Fiorentina perdeu em casa para o Bolonha por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Juventus conseguiu 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, enquanto a Fiorentina vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, a Juventus tem 68% de aproveitamento, só perdeu 3 dos 16 jogos nesta condição,
E a Fiorentina, como visitante, tem 38% de aproveitamento em 2022-2023. De acordo com as probabilidades, 49% de chances de vitória para a Juventus, 36% de chances de empate e 16% de chances de vitória para a Fiorentina. Isso porque a Juventus sofreu apenas 7 derrotas nas últimas 45 partidas válidas pela Série A Team. Apesar disso, a Juventus amarga um jejum de 2 duelos, sem vitória sobre a Fiorentina. Por outro lado, a Fiorentina amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante pela Série A Team, e a Viola venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante enfrentando a Juventus. Jogo 11, Lyon e Lens. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 23 da Ligue 1, o campeonato francês. O Lyon é o 9º colocado com 32 pontos e o Lens está na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, na 3ª posição com 46 pontos. Na rodada passada, o Lyon bateu o Troyes fora de casa por 3-1 e o Lens empatou fora de casa com o Brest em 1-1. No meio de semana, pela Copa da França, o Lyon empatou no tempo normal com o Lille em 2-2 e avançou para as quartas de final nos pênaltis. Já o Lens visita o Lorient nesta quinta-feira, também pela Copa da França. Nos últimos 5 jogos, o Lyon conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e o Lens vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Lyon tem 56% de aproveitamento, mesma coisa o Lens tem como visitante. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Lyon, 45% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Lens. Vamos saber o porquê deste equilíbrio tendendo para o empate. O Lyon venceu apenas uma das últimas 7 partidas como mandante pela Ligue 1. E o Lyon venceu os últimos 2 duelos como mandante contra o Lens. Por outro lado, o Lens defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante pela Ligue 1 e o Lens venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Lyon, válidos pela Ligue 1. Jogo 12, Villarreal e Barcelona. Domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio de la Cerâmica, pela rodada 21 de La Liga, o campeonato espanhol. O Submarino Amarelo é o 6º colocado com 31 pontos, enquanto o Barça vai liderando o campeonato com 53 pontos ganhos. Na rodada passada, o Villarreal tropeçou, perdeu fora de casa para o Elche por 3-1. O Barcelona recebeu o Sevilha e venceu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Villarreal conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Barça do técnico Xavi Hernández vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Villarreal tem 69% de aproveitamento e o Barcelona, como visitante, tem 74% de aproveitamento. As probabilidades indicam 18% de chances de vitória para o Villarreal, 22% de chances de empate e 60% de chances de vitória para o Barcelona. Portanto, o time da Catalunha é o franco favorito. Isso porque o Villarreal sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas como mandante por La Liga. Além disso, o Villarreal venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra o Barcelona. Por outro lado, o Barcelona sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 35 partidas como visitante por todas as competições, e o Barcelona defende uma invencibilidade de 15 duelos como visitante contra o Villarreal. Jogo 13, mais um clássico estadual, desta vez envolvendo São Paulo e Santos. Domingo, 7 da noite, no Morumbi, pela rodada 8 do Campeonato Paulista.
São Paulo é o líder do grupo B com 11 pontos e o Santos é o terceiro colocado do grupo A com 9 pontos ganhos. Na rodada do meio de semana, o São Paulo perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 2-1 e o Santos recebeu o São Bento, e venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni, o Robocop, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Santos, do Odair Hellmann, vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Santos vinha de uma sequência negativa de 4 jogos até vencer o São Bento. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 44% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Santos tem apenas 11% de aproveitamento, ainda não venceu longe de seus domínios. De acordo com as probabilidades, 55% de chances de vitória para o São Paulo, 22% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Santos. São Paulo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. Além disso, São Paulo venceu os últimos 3 clássicos contra o Santos, válidos pelo Campeonato Paulista. Por outro lado, o Santos amarga um jejum de 7 partidas, sem vitória como visitante, válidas pelo Campeonato Paulista, jejum que vem desde o ano passado, e o Santos venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos como visitante contra o São Paulo por todas as competições. Jogo 14, Inter de Limeira e Santo André. Domingo, 8h30 da noite, no Major José Levi Sobrinho, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. O Leão da Paulista ocupa a vice-liderança do Grupo A com 10 pontos ganhos e o Ramalhão é o terceiro do Grupo D com 10 pontos ganhos. Na rodada disputada no final de semana, a Inter de Limeira venceu a Portuguesa de Desportos como visitante por 1-0 e o Santo André perdeu em casa para o São Paulo pelo placar de 1-0. As duas equipes jogam nesta quinta-feira, pela rodada 7 do Paulistão. A Inter de Limeira visita o Palmeiras no Allianz Parque e o Santo André recebe o Água Santa no Bruno José Daniel. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Limeira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Santo André vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Inter de Limeira tem 44% de aproveitamento e, jogando fora de casa, o Ramalhão, o Santo André, tem 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 47% de chances de vitória para a Inter de Limeira, 11% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Santo André. A Inter de Limeira venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. E a Inter de Limeira venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Santo André, válidos pelo Campeonato Paulista. Por outro lado, o Santo André venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Campeonato Paulista, e o Ramalhão venceu os últimos 5 duelos contra a Inter de Limeira por todas as competições. É um tabu que vem desde 2019. Muito bem, meus amigos lotequeiros, desejando a vocês boa sorte e que vocês, com a nossa ajuda, consigam alcançar a meta de acertar os 14 jogos do concurso 1034 da Loteca neste final de semana. Muito bem, estamos encerrando, portanto, o Lotecando, mas convido você a continuar no som da Antena Esportiva, porque daqui a pouquinho, coladinho com o nosso programa, tem clássico pela Superliga de Vôlei. Sesc Rio Flamengo e Fluminense. Estaremos lá no Tijuca Tênis Clube, trazendo todas as emoções deste jogão de vôlei para você. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, aí sim no horário normal, às 7 horas da noite, no YouTube, no Facebook e no aplicativo. Tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente.
Até daqui a pouco com a Superliga e pra você, lotequeiro, até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.